E, doutora Flávia, existe a violência financeira, porque você falou da patrimonial. É a mesma. É a mesma a gente coisa. pode falar que é a mesma. A violência financeira é ele reter o pagamento dela, fazer empréstimo na conta dela, no nome dela. Isso também é uma forma de violência. É a violência patrimonial financeira. Junto. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós agora sobre o feminicídio e explicasse, por favor, o que é o feminicídio. Porque às vezes a gente fala feminicídio, mas o telespectador às vezes não sabe o que é. Então, toda vez, o que é o feminicídio? O feminicídio é o homicídio contra uma mulher, em razão da sua condição de sexo feminino. Isso é o que define a lei. É o homicídio praticado contra a mulher em razão da sua condição de sexo. Só porque ela é mulher. Só porque ela é mulher. Em razão da sua condição de sexo feminino, isso é uma nomenclatura da lei, em razão da sua condição de sexo feminino. Só que isso foi muito criticado. E por que passou desse jeito no Congresso? Porque antes era em razão de gênero. Só que quando colocava a palavra gênero, a bancada evangélica criticou, porque abrangeria os transexuais, e aí houve uma crítica muito grande da bancada evangélica, uma pressão muito grande. Então criou-se a expressão em razão da sua condição de sexo feminino, que ficou um pouco estranho, né? E aí a lei explica o que é essa condição de sexo feminino. É toda vez que ocorrer dentro do ambiente de violência doméstica e familiar, que é aquelas hipóteses que eu falei, que é quando acontece dentro de casa, entre familiares, ou numa relação íntima de afeto, nessas hipóteses, ou quando houver misoginia, menosprezo à condição de mulher. Ela é morta porque ela é mulher, porque ele olha ela como um objeto inferior. Isso, exatamente. São nessas duas condições. O que a gente mais vê no dia a dia é em relação à violência doméstica e familiar. O feminicídio acontecendo em razão dessa violência doméstica e familiar. E a grande maioria dos casos em que acontece o feminicídio, 81% dos casos que acontece o feminicídio contra essa mulher é praticado por um companheiro, um ex-companheiro ou um namorado. É alguém que ela já manteve uma relação íntima de afeto, entendeu? E acontece nessas hipóteses, quando a mulher é morta, né, em razão da sua condição de sexo feminino. E o que a lei trouxe? Por que essa lei, isso mudou em 2015? Antigamente a gente não falava essa palavra feminicídio. De 2015 para cá a gente vem falando essa palavra. Sim. Por que é importante? Porque a gente etiquetou o crime. Toda vez que você vê no noticiário aconteceu um feminicídio, você sabe que ali morreu uma mulher por ela ser mulher. Isso é importante, isso é muito importante, porque liga o alerta em toda a sociedade de que crimes como esse estão acontecendo toda hora e a gente não se importava, ou a gente não via, caía na invisibilidade. Então, a partir de agora, quando a gente olha no noticiário, quando a gente lê uma notícia nas redes sociais, seja onde for, que a gente vê que houve um feminicídio, você sabe que ali morreu uma mulher em razão da sua condição de sexo feminino, por ela ser mulher. E essa lei também trouxe uma grande novidade que tornou o crime hediondo e aumentou a pena. Um homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. O feminicídio, a pena é de 12 a 30 anos de prisão. Então isso também é muito importante, que a gente sabe que assim, existe um tratamento diferenciado, mais rigoroso para aqueles casos que aquela mulher sofre a violência. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso. E se as mulheres, doutora Flávia, denunciassem os abusos, as violências domésticas, os números de feminicídio, na sua opinião, você acredita que diminuiriam? Sim, com certeza, com certeza. O que a gente percebe? As pessoas, elas não dão importância à violência contra a mulher. Quando a gente fala muitas vezes em violência contra a mulher, as pessoas minimizam o problema, acham que não é desse jeito, que não precisa procurar delegacia. E aí, quando as pessoas dão importância a esse fenômeno que é a violência doméstica, quando acontece o feminicídio, que é a última fase do ciclo da violência. Existe um ciclo na violência. A mulher não chega no relacionamento, o relacionamento não começa, você não começa a namorar e a pessoa não se mostra um sapo naquele momento.
né? Existe um ciclo, existe uma formação, existe um crescimento, uma escalada de acontecimentos que levam muitas vezes ao final uma tragédia que é o feminicídio. Existem os sinais, né? Existe a primeira fase da violência, a gente fala do ciclo da violência. A primeira fase do ciclo da violência são as tensões menores. O homem começa a falar: essa roupa sua não tá boa, você vai com esse short curto para academia porque começa a ver o celular, começa a mostrar muita raiva, muito ciúme, muito medo, insegurança. E aí a mulher acha às vezes: não, ele está me protegendo, ele tá, é uma forma de cuidado, ele é si mesmo, passa pano naquela situação, né? Resumindo. Sim. E aí na segunda fase da violência ocorre a explosão, que é quando essa violência se concretiza em violência física, agressão, tapa, soco, espancamento. Essa fase da violência, muitas vezes a mulher quer pedir ajuda, aí ela já começa a querer pedir ajuda, aí a delegacia, a procurar os órgãos, a procurar uma amiga, a procurar uma mãe, para poder tentar sair ou entender aquele ciclo que ela está. Muitas vezes também sofre calada, a grande maioria, 11%, eu estava falando dos dados, mas apenas 11% das mulheres que sofrem violência doméstica procuram a delegacia para poder pedir ajuda. É muito pequeno. Então isso é muito pouco, muito pouco mesmo. E aí nessa segunda fase da explosão da violência, muitas vezes vem para a terceira fase do ciclo, que o homem se arrepende. Ele se arrepende, ele diz que ele não vai fazer mais aquilo, que foi porque ele tinha bebido, porque ele estava no trabalho, teve um problema no trabalho. Então ele justifica, ele arruma uma justificativa para aquele ato, muda o comportamento temporariamente e depois aquele ciclo se repete por diversas vezes até a mulher conseguir romper aquele ciclo e realmente procurar ajuda. E muitas vezes quando ela procura ajuda e tenta romper, ocorre o feminicídio. Então a gente, quanto antes essa mulher procurar ajuda, procurar se informar, procurar entender o comportamento desse homem, procurar ver se não tem ajuda para ele, porque às vezes um tratamento, um acompanhamento, um terapeuta de casal, alguma coisa assim, pode resgatar esse relacionamento. Eu sempre falo, a gente não quer que os casais se separem, que a família seja destruída, não é isso. A gente quer famílias saudáveis, que aqueles filhos cresçam em um ambiente saudável, em um ambiente seguro e que eles não repitam essas violências. Sim. Dê fim a esse ciclo, né? Sim. E você acha que as leis que punem os crimes contra as mulheres são efetivas aqui no nosso país? Então, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, ela está entre as 3 melhores leis do mundo em relação ao combate à violência doméstica. E aí é uma contradição. A gente tem a 3ª melhor lei no mundo e estamos ocupando o 5º lugar no mundo em feminicídio. Então existe uma distância entre essas duas situações. O que eu vejo, a gente tem leis efetivas, leis que são boas, mas a gente precisa de políticas públicas para colocar essa lei em prática. A gente precisa do governo municipal, do governo estadual e do governo federal para que haja estratégias, para que haja políticas públicas voltadas no atendimento a essa mulher, seja na delegacia, seja na assistente social, seja no CRAS, no psicólogo. Isso tudo, quando esses serviços estiverem integrados, a gente vai poder dizer que a gente realmente está dando um bom atendimento ou a gente está dando um primeiro passo nesse atendimento a essas mulheres. Porque o que acontece muitas das vezes? Às vezes a mulher tem medo porque ela denuncia, mas assim, às vezes ela pensa, não vai acontecer nada, não tem quem vai me apoiar, como que eu vou fazer, quem vai ficar comigo, onde eu vou procurar socorro, né? E se tiver as políticas públicas, essa mulher vai ser acolhida, porque o que acontece? Você me disse, eu gostaria até de entender melhor. A lei ela é aplicada quando o crime ocorre dentro de casa.
Sim. Dentro de casa. Se esse marido comete uma violência contra essa mulher em outro lugar, também se aplica. Também são 3 hipóteses, não tem que ser as 3 juntas. São sim. as 3 separadas. São separadas. Basta você cumprir uma dessas hipóteses que é o crime da lei. Sim, ótimo. E por que tantas mulheres não denunciam seus agressores? Acredita-se que seria por causa dessas políticas públicas, medo? Eu acredito que seja por medo. Muitas mulheres têm medo de denunciar o seu marido. Muitas mulheres não sabem para onde ir após a denúncia, porque não é só uma relação, né? Existe a questão patrimonial, existe a questão de filhos, existe a questão de escola, quem vai ficar com os meus filhos, quem vai pagar a escola, como é que vai ser a minha vida, existe uma dependência econômica. Então a gente precisa realmente integrar todos esses setores, qualificar essa mulher para o mercado de trabalho. Então a gente, em relação à lei, a gente está engatinhando ainda. A gente ainda, assim, a gente está começando a aplicar a lei, mas existem muitas coisas que a gente precisa fazer para colocar essa lei, a Lei Maria da Penha, em prática, e que as mulheres realmente, depois que denunciem, que elas se sintam realmente acolhidas e que achem que realmente valeu a pena ela sair daquele ciclo. Eu acho que sempre vale a pena sair de qualquer ciclo, qualquer violência. Nenhuma violência é uma forma boa de convívio, né? A pessoa tem que viver em paz, né? Chegar em casa e ficar em paz. Mas aí, a partir do momento que essa mulher se sentir mais segura, creio eu que o número de denúncias deve aumentar, eu espero. E quais orientações você poderia deixar, né, para as mulheres que sofrem com violência doméstica, doutora Flávia? Então, eu acho que o principal é ela se reconhecer como vítima dessa violência. Ela ver que ela está em uma relação abusiva. Quantas mulheres que a gente poderia ter empoderadas, que poderia estar ocupando grandes cargos, sendo dona de empresa, tendo um grande negócio, sendo ela quem ela quiser ser, quando na verdade ela não consegue ser porque ela não acredita nela. A partir do momento que essa mulher é empoderada, que ela se sente segura, eu acho que a vida começa a andar mais fácil, ela começa a ter uma visão, uma perspectiva melhor de vida. E o primeiro passo é ela se reconhecer nesse ciclo de violência e buscar ajuda. O principal é ela buscar ajuda, procurar se informar, ligar para o Disque 180 ou 190. O 180 é um serviço de 24 horas que atende mulheres vítimas de violência. Procurar a delegacia mais próxima para perguntar, para questionar, para poder saber dos seus direitos. Buscar esse conhecimento e buscar ajuda, buscar sair desse ciclo de violência, né? E não deixar de denunciar. Eu acho que o principal é isso, é denunciar, é romper esse ciclo e sair dessa situação. Romper essa barreira e ser autora da sua própria história. Sim, e não coadjuvante, né? Não, porque aí ela fica como se fosse marionete na mão do marido. Doutora Flávia, para nós encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Em briga de marido e mulher, eu vou falar 2 frases. Em briga de marido e mulher, não devemos meter a colher. E a segunda, nós como cidadãos devemos denunciar ao perceber alguma forma de agressão contra uma mulher. Sim. Briga de marido e mulher, não se mete a colher? Mete. Não mete? Eu também acredito nisso. Tem alguns ditados muito populares e músicas, se você for reparar em músicas, a gente vê que é cultural, é uma coisa de muitos e muitos anos que a gente vem tratando. Então a gente também tratar essa barreira, quebrar essa barreira de uma só vez, a gente não vai conseguir. Mas a gente vai conseguir aos pouquinhos, denunciando, ligando, se algum vizinho estiver agredindo a companheira, ligar, acionar a polícia, né? E existia a frase de Nelson Rodrigues, ela pode não saber, eu posso não saber porque eu estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Tinha também uma outra frase conhecida,
toda paixão é funesta, paixão sem sangue não presta. Então são frases de autores conhecidos, famosos, e tenho muitos sambas antigos nesse sentido também, que leva essa cultura do machismo. Mas a gente realmente precisa romper isso aí, não é de um dia para a noite, é esse trabalho de informação, é esse trabalho de campanha, é esse trabalho de divulgação, que a gente vai conseguir aos poucos ir rompendo e ir tratando essa questão da maneira como ela deve ser tratada. Então vamos meter a colher aí. Vamos, com certeza. Com certeza. Doutora Flávia, muito obrigada. A sua participação foi maravilhosa. Abrilhantou o programa e levou informações preciosíssimas para muitas mulheres, tenho certeza disso. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Flávia deixamos o nosso abraço. Até a semana que vem.